João 1. João 1:1. Nós vamos ver aí só um versículo, mas eu quero que os irmãos que fiquem com a Bíblia aberta no Evangelho de João, que nós vamos ler muitos versículos, né? Hoje é o primeiro estudo, é mais uma introdução, mas é muito interessante. Espero que seja bênção para cada um, ok? João 1:1. Vamos ler juntos, irmão, sua voz? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Irmãos, o Evangelho de João é um dos mais bonitos e profundos livros da Bíblia. Muitos comentaristas, consideram ele um dos melhores livros da Bíblia, o mais importante livro da Bíblia. Os versículos, as histórias mais bonitas e mais profundas estão no Evangelho de João. Veja bem, há 4 evangelhos na Bíblia. 3 são chamados evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas, que eles têm a mesma ótica. Pega a história de Jesus desde o nascimento, vai até a sua morte e ressurreição. João é diferente. O Evangelho de João não tem a mesma ótica de Mateus, Marcos e Lucas. E nós vamos perceber isso muito claro desde o começo. O Evangelho de João é muito peculiar, né? Eu estudei lá na outra igreja, eu estudei Mateus versículo, versículo, Marcos versículo, Lucas versículo, mas todos chegou em João, mas eu espero amadurecer mais uns 10 anos. Aí eu vou estudar João para a igreja. Espero que tenha chegado a hora que eu consiga, porque, irmãos, tem às vezes um versículo tem mais teologia do que a gente imagina em muitos livros que a gente lê por aí. É muita profundidade, é muito conhecimento, é muita história. Tem muitas histórias que só tem no Evangelho de João. Nós vamos ver, na hora de chegar em cada uma, muitos milagres só tem no Evangelho de João. Nós vamos entender isso tudo aqui, O Evangelho de João tem uma ótica diferente. João foi escrito para mostrar 2 coisas: que Jesus é Deus, através dos seus milagres e discursos, e quem crê em Jesus recebe o poder de se tornar filho de Deus. Então foi para isso que João foi escrito. Então, João não tem genealogia. Já repararam? Alguém já reparou que João não tem genealogia? Olha que curiosidade. Mateus tem genealogia, Marcos tem uma genealogia resumida, Lucas tem uma genealogia bem detalhada. Por quê? Mateus quer mostrar Jesus como rei dos judeus e rei do universo. Então ele pega a genealogia puxando um link até chegar em Davi, que é o grande rei dos judeus. E Jesus é chamado o quê? Filho de Davi. Marcos também pega a genealogia mais resumida, mostra Jesus como um servo. O tempo todo Jesus está fazendo alguma coisa. Marcos tem poucos discursos, porque o servo, o escravo, ele não tem voz para falar, não lhe é dado permissão para falar. Ao passo que Mateus apresenta Jesus como rei, tem alguns discursos maravilhosos, como ali o Sermão do Monte, em Marcos não tem discurso nenhum, só milagre e poder. Poder sobre a natureza, poder sobre os demônios, poder sobre as enfermidades, é poder e obras o tempo todo. E Lucas, como ele é médico, escreve um Jesus para mostrar que Jesus é homem, mas é um perfeito homem, totalmente perfeito e capaz de pagar a dívida da humanidade. Então Lucas mostra Jesus como um homem perfeito que veio salvar o homem imperfeito. Mateus mostra Jesus como rei, traz a genealogia buscando ali os príncipes até Davi. Marcos mostra Jesus como um servo, como um escravo, então o tempo todo ele fazendo alguma coisa. E Lucas mostra Jesus como um homem perfeito que veio salvar os homens imperfeitos. Mas João
quer mostrar Jesus como Deus. Então, Jesus como Deus não tem genealogia, porque não existia ninguém antes dele. Ele é o unigênito do Pai, e ele é o Criador de todas as coisas, e não tem mais ninguém antes dele. Então, como vai ter uma genealogia? Deus, sendo eterno, né, Criador de todas as coisas, não tem genealogia. E outra coisa, para mostrar esse Jesus como Deus, muitos milagres. Nós vamos analisar milagre a milagre, o que isso tem a ver conosco hoje. Todos os milagres, um a um, nós vamos analisar nas próximas quinta-feiras. Vem, irmãos, por favor, abra aí a sua Bíblia, no finalzinho do Evangelho de João, capítulo 20. O próprio João vai falar por que ele escreveu isso. O versículo 30 e 30, João 20, versículo 30 e 31. Então ele vai mostrar por que ele escreveu o Evangelho de João. Já existia 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Lucas é muito detalhista. Para que precisava de mais um evangelho? Está aqui a resposta. Vamos ler juntos? João 20, versículo 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Por que João escreveu esse livro? Para que você creia, e crendo tenha vida. Mas não é uma vida biológica simples, não é apenas levar uma vida de qualquer jeito, não. É uma vida de qualidade, uma vida em abundância, uma vida e realmente vale a pena viver. Então é isso que João vai escrever, para que você creia, e crendo tenha vida. Entende, irmão, diferente? Tem muita gente que fala e crê em Deus, mas vive uma vida ali, espiritualmente falando, de mendigo. João vai falar assim, olha, vários milagres de discurso, cada um te desafiando a crer em Jesus. E quando você crê, você vai receber uma vida em abundância. Amém? Então, para isso ele foi escrito. Vamos aí, irmãos, olha aí, pega aí, João. Vamos lá, só para você ver. Uma outra coisa importante aqui. Então, João quer mostrar que Jesus é Deus. Esse é o ponto. E quem crê em Jesus vai ter uma vida em abundância que vale a pena viver. Este é o tema de João, ok? Por isso não tem genealogia, porque não existia ninguém antes de Jesus como Deus. Por isso tem muitos milagres. Cada milagre é um sinal para que você creia. Nós vamos analisar um a um. E outra coisa, o próprio Jesus, ele vai assumir que ele é Deus. O tempo todo Jesus vai desafiar, mostrar que ele é Deus. Como assim? Irmãos, tem uma afirmação lá em Êxodo 3,14, quando Moisés pergunta para Deus, mas quem é o faraó que me enviou? Êxodo 3,14, aí Deus fala assim, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então Deus está falando assim, ó, eu sou o eterno. E vai assim, vai falar para os filhos de Israel isso. O eu sou, o eterno, eu sou, me enviou a vós outros. Quando nós chegamos no Evangelho de João, essa palavrinha que Deus advoga para ele, Jesus vai repeti-la o tempo todo. Lembra? Lembra do eu sou de Jesus? Jesus falou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Quer ver? Então acompanha aí no Evangelho, abre aí o Evangelho de João. Vamos caminhar comigo aí rapidinho alguns versículos. Olha o capítulo 6. Capítulo 6, versículo 35. Olha aí, Jesus falando. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim
jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, eu sou o pão da vida. Se você crê em Jesus, Ele vai te alimentar dia a dia espiritualmente. Vida em abundância. Eu sou, olha o capítulo 8, passa mais uma página. Capítulo 8, versículo 12. Primeiro, eu sou o pão da vida. Olha agora, de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz. O que significa isso? Se você segue Jesus, crê em Jesus, você vai receber a luz de Jesus, iluminação de Jesus, orientação de Jesus. Na escola, no trabalho, nos relacionamentos, Jesus vai te orientar em todas as áreas da vida. Tem mais, olha capítulo 10, versículo 9, outra vez ele falando: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Olha o versículo 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha no capítulo seguinte, capítulo 11, versículo 25. Diz-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Estão vendo? Mais um eu sou, irmãos. O capítulo 14, esse é bastante conhecido por nós. Capítulo 14, versículo 6. Vamos falar ou ler junto? João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o último aqui, olha, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Irmãos, presta atenção nesse detalhe. Toda vez que Jesus usa essa palavra eu sou, Ele está se colocando no lugar de Deus. Ele está te fazendo uma promessa específica numa área da sua vida. Nós vamos estudar cada um bem detalhadamente depois. Só estou tentando mostrar para vocês que o propósito de Jó é mostrar que Jesus é Deus. E se você crê em Jesus, você vai ter uma vida em abundância. Por isso não tem genealogia, por isso tem muitos milagres mostrando o poder de Deus, e por isso tem essa afirmação: eu sou, o pão da vida, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Ele está falando: eu sou, e se você crê em mim, eu vou fazer isso na sua vida. Cada eu sou tem uma implicação de consequência. Nós vamos estudar detalhadamente cada um nos próximos estudos, mas só para você ver. Irmãos, as declarações de Jesus com as suas obras de milagres eram para deixar claro que Jesus é Deus. E quem crê em Jesus vai experimentar o poder de Deus, a graça de Deus, a vida de Deus. Faz sentido, irmãos, para vocês? É isso que João escreveu. Por isso o Evangelho de João é o livro mais querido da Bíblia. Os versículos mais lidos, mais citados estão no Evangelho de João. É muito interessante, né? Ao passo que Mateus ele focava muito para os judeus, Marcos focava muito para o Império Romano, que tinha muitos escravos. Lucas focava mais para os gregos, que tinha muita sede de conhecimento profundo. João fala para mim e para você hoje: se você crê em Deus, Deus tem algo específico para você em cada milagre que Ele narra, em cada afirmação que Ele faz, ok? E também, conforme os comentaristas bíblicos falam, o Evangelho de João, teologicamente falando, é o livro mais completo de teologia. Eu queria mostrar para vocês rapidinho, a gente resume a teologia
bíblica com 5 pontos do calvinismo. E João tem isso tudo. Então, primeiro ponto é a depravação total. O que é isso? Que o homem é incapaz de buscar a Deus por si próprio. Ele está totalmente depravado espiritualmente. Olha João 8,34, que João fala. Então João vai mostrar os principais pontos, ou uma completa teologia para nós. João 8,34, ele fala assim, olha, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Perceberam? Depravação total. Quem comete pecado é escravo do pecado. O ser humano comete pecado, é escravo do pecado. Jamais conseguirá alcançar a Deus por sua própria capacidade. Qual que é o segredo? Olha o versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos pecadores, escravizados ao pecado, mas quando você recebe Jesus, você recebe a libertação do pecado. É lógico que não é tudo de uma vez, Essa libertação é progressiva. Cada dia a gente é libertado de alguma coisa. Esse é o primeiro ponto. Olha o segundo ponto. A eleição é incondicional. Jesus não faz acepção de pessoas. No capítulo 6 ele fala isso. Jesus ele faz uma eleição não baseada no nosso mérito, na nossa capacidade, ou porque a gente é estudado, ou porque a gente é bonito, ou porque a gente é rico, nada disso. Jesus nos escolhe sem haver nenhum mérito em nós. João 6,37. A escolha, a eleição não tem nenhuma condição em nós próprios. João 6,37 fala assim, olha, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. O que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E todo que vem a mim, Jesus, de modo que nenhum eu perca dos que me deu. Então, depravação total, o homem escravo do pecado, não consegue salvar a si mesmo, eleição incondicional, Jesus nos escolhe sem haver mérito próprio em nós, a expiação eficaz, que vem a grande pergunta que o pessoal faz: será que Jesus tem esse poder todo para salvar toda a humanidade e ainda dar uma vida em abundância? Jesus tem esse poder de fazer a expiação do nosso pecado completamente. Olha João 10. João 10, versículo 14 e 15. João 10, versículo 14 e 15. Jesus falando, olha. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Jesus nos conhece e sabe que não há mérito em nós, e Ele entrega a sua vida em favor de nós, para fazer a expiação total, pagar a nossa dívida completamente. E Ele nos chama e nos atrai, que na teologia nós chamamos de graça irresistível. Olha o capítulo 6, irmãos. Volta lá no capítulo 6. Estou querendo mostrar para vocês que o Evangelho de João é um dos livros mais bonitos, mais profundo, e com as mais belas promessas, e com todo o âmbito da teologia que nós precisamos. João 6, 63, olha só o que ele fala: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Olha o 65.
E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. E o último ponto, para a gente encerrar, a perseverança dos santos. Nós vamos ler juntos. Vai lá no capítulo 10 novamente. Capítulo 10, versículo 27 até o 30, para a gente encerrar. Irmãos, então o que eu estou querendo mostrar? O propósito de João escrever o Evangelho é para que nós saibamos que Jesus é Deus, que nós creiamos que Jesus é Deus e que nós vivamos esta vida de Deus em nossa vida no dia a dia. Então, para mostrar que Jesus é Deus, João não gastou tempo com genealogia, porque Deus não tem ninguém pré-existente antes dele. E João gastou muito tempo com milagres. Cada milagre é um sinal para que você creia e tem um significado. Nós vamos estudar um a um. E João gastou tempo com os discursos de Jesus que mostravam que ele é Deus. E cada um desses discursos tem uma implicação direta para a vida daquele que crê. Em cada discurso, quando você crê, você recebe uma graça naquele discurso. Nós vamos estudar um a um, cada um. E o último aqui, para a gente encerrar, nós estamos vendo que Jesus, o João, mostra aí toda a teologia nossa, a depravação total, a eleição incondicional, expiação eficaz, a graça irresistível e, por fim, a perseverança dos santos. João 10, versículo 27 até o 30. Vamos ler juntos, bem pausadamente, respeitando as Bíblias? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quero concluir com uma frase de C.S. Lewis. C.S. Lewis fez uma frase pensando sobre isso, nessas afirmações e milagres de Jesus, que tem sido repetido no decorrer dos séculos, mais de um século já. Ele fala assim: quando alguém lê o Evangelho de João, vê tudo que Jesus falou, vê tudo que Jesus fez, aí ele fala uma frase. A pessoa tem que chegar de uma das três conclusões: ou Jesus é doido para falar e fazer isso tudo, ou Jesus é mentiroso, ou então Jesus é Deus de verdade. E aí a pessoa tem que se submeter a Jesus. Mas nós sabemos que Jesus não é mentiroso, porque muita gente testemunharam os milagres de Jesus. Nós sabemos que ele não é doido, porque os discursos dele foram ouvidos pelos seus próprios inimigos, fariseus, saduceus, escribas, e ninguém conseguiu refutar. Só sobra no final das contas uma alternativa: Jesus é Deus. E quando nós cremos em Jesus como Deus, nós recebemos a vida de Deus em nós. Amém? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém? Jesus é Deus. Que você creia e receba a vida de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar?